Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Tô de volta aqui pra gente meditar na palavra de Deus. No vídeo passado, eu passei uma mensagem que o Senhor me direcionou, falando aos pais, um alerta aos pais. E hoje eu gostaria de passar uma mensagem que é um alerta para os filhos. E é uma palavra muito importante, muito interessante. Vamos meditar na palavra de Deus, amém? Êxodo capítulo 20, no versículo 12, que diz assim: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. E ali o Senhor fala, dá um alerta para os filhos, né? Honra teu pai e honra tua mãe. O Senhor poderia ter parado por aí, né? Ah, só honra teu pai e tua mãe. Amém. Não. Aqui o próprio Deus ainda deu o porquê. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, quer dizer, ali já foi um mandamento com uma promessa. Aquele filho que honra os seus pais, ele já tem uma promessa que o próprio Deus, ele é fiel na palavra dele para cumprir. Então, nós temos essa responsabilidade de sim, de ser obediente aos pais, só que honrá-los é uma coisa ainda superior. É uma coisa assim que você tem que fazer, demonstrar para o seu pai o valor que ele tem para você. Não é só obedecer o que eles falam, olha, não faça isso, chega a tal horário, age dessa forma. Não é isso. Honrar aos pais é além disso. É você honrar o seu pai, sua mãe, além do que ele pode te oferecer, independente do que ele possa te oferecer. Porque os pais, eles semeiam na nossa vida. Eles semeiam em nós o caráter, eles semeiam em nós a palavra de Deus, a fé. Sempre procurei, né, honrar os meus pais, porque eles são assim um presente de Deus. Tem filhos que infelizmente eles até se envergonham dos seus pais, só porque muitas vezes o pai não sabe ler, não tem um bom emprego, até nem tem emprego, e são pessoas assim que não têm, vamos dizer assim, materialmente falando, não tem muito o que oferecer para o seu filho. E tem filhos que não honram os pais porque eles não têm nada para oferecer. Então, assim, e esse não é o amor verdadeiro que Deus requer de nós como filhos. Nós temos que honrar os nossos pais, independente do que eles tiverem para nos fornecer. Tem filhos que, infelizmente, têm vergonha dos seus pais, né? E isso é uma coisa que nós não devemos ter, jamais, jamais, dependendo se seu pai e sua mãe seja, você nunca deve deixar de honrá-los, porque o amor verdadeiro é isso. O amor verdadeiro, você não espera nada em troca. O amor verdadeiro é esse. Um filho não tem que esperar mais do que os pais já deram por ele, já deram a vida. E isso é uma coisa que entristece a Deus, se entristece a Deus, porque o Senhor, ele quer sim, o Senhor mandou. O próprio Deus mandou, o Senhor falou, honra teu pai e tua mãe. O Senhor não falou, honra teu pai e tua mãe que são bons. Honra teu pai e tua mãe que são perfeitos. Honra teu pai e tua mãe que tem alguma coisa para te dar em troca. Não. O Senhor já falou, Deus falou, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem na terra que eu te der. Significa o quê? Você quer ser abençoado lá na frente? Você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, a bênção de Deus sobre a sua vida? Você tem que honrar os seus pais. É um dos mandamentos que a gente tem que cumprir. Independente se o seu pai, a sua mãe merece ou não merece, você tem que fazer a sua parte. Eu me lembro quando eu vim para Jesus com mais ou menos 18 anos, meu pai, ele era alcoólatra, minha mãe que lutou muito para criar eu tenho uma irmã, e meu pai, ele bebia, ele fumava, ele tinha uma vida assim, só ficava em bar, né, no bar, e assim, quantas vezes assim, eu tive motivos para me envergonhar dele. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Quem tem pai alcoólatra aqui sabe. Quantas vezes a gente tem, quantos motivos a gente tem para... Assim, quantos momentos a gente tem de vergonha, né? De situações que você não queria passar. Você queria ter um pai normal, igual seu vizinho, né? Igual um colega da escola. O pai dele trabalha, o pai dele consegue dar uma boa vida para ele. E você até quer amar, sabe? Ter aquele amor incondicional pelos seus pais, mas... ou pelo seu pai, ou pode ser a mãe, mas a situação não te deixa ter aquela aproximação, aquele carinho pelos pais. Isso vai gerando um distanciamento. Mas quando a gente vem para Cristo, essa linha de raciocínio, ela tem que ser cortada. Porque a gente, quando vem para Jesus, a gente vem para conhecer a verdade.
A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você vem para Jesus, aquele sentimento que você tinha pelos seus pais, você tem que mudar. Você tem que mudar. Pode ser que seu pai te magoou, que seu pai falou coisas, sua mãe falou coisas, você não gostou, fizeram coisas que você se envergonhou de dizer: não é meu pai ali, é minha mãe ali. Mas agora que a gente vem para Jesus, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A gente não pode andar como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não conhecem a palavra de Deus. E a gente que conhece a palavra de Deus, a gente tem que fazer a diferença. E como eu tava falando, quando eu vim Aí meu pai, que era alcoólatra, com o tempo, depois de tantos anos ali nessa vida, que nunca não trabalhava, só vivia caído no meio da rua. Quantas vezes meu pai tava caído no meio da rua bêbado, e aí uma hora quebrava a perna, aí quebrava não sei o quê. Porque assim, era uma vida assim, escravizada pelo inimigo mesmo. E mesmo assim, eu nunca me envergonhei do meu pai, assim, dizer assim: ai, ele ali, não vou passar até de lado para não ver. Não, mesmo assim, eu sabia que ele tinha tantas coisas para me envergonhar, mas era meu pai, entendeu? Era meu pai, então, pedindo a Deus, orando. Ali minha mãe veio para Jesus, aí o Senhor também me trouxe. E nesse processo, meu pai acabou tendo um tumor embaixo da língua. Ele teve um tumor, porque ele não fumava cigarro, ele fumava fumo de corda mesmo, aqueles fumo mesmo, que você tem bola no papelzinho, era coisa de terrível. E de tanto ele ter esse vício e da bebida tudo, aí ele acabou criando um tumor embaixo da língua, o câncer. E ele teve um processo, e nesse processo Deus foi trabalhando. Meu pai acabou que teve que ir morar com a irmã dele para fazer todo um tratamento. Minha mãe continuou trabalhando, eu e minha irmã trabalhávamos, então todo mundo trabalhava, a gente não tinha como ficar com ele, levando ele para terapia, para sessões, né, de quimioterapia, essas coisas. Então, quando foi tinha um momento que ele falou que minha tia, a irmã dele, pediu para que ele fosse morar com ela durante um tempo e que ela iria acompanhá-lo nesse processo. Até que chegou o dia que não teve mais o que fazer, teve que ser feita uma cirurgia. E essa cirurgia foi tão delicada porque ali o tumor era tão grande que teve que tirar o maxilar. Teve que ser retirado o maxilar dele, teve que cortar a língua dele. E os dentes da parte de cima tirou tudo, porque ele já não tinha maxilar para morder. Então, assim, meu pai ele ficou apenas com a arcada de cima, sem toda essa parte. Sabe porque você não ter toda essa parte? Ele só tinha exatamente isso aqui. Então, meu pai, ele não podia mais comer, ele não podia mais falar. Meu pai ficou assim naquela situação que você fala: não tem mais jeito. E até que ele teve alta, teve todo um processo e teve que fazer radioterapia. Até que chegou um dia que, graças a Deus, ele conseguiu voltar para casa. Nesse meio tempo, Jesus trabalhando na vida dele, Jesus resgatou ele também. Porque a minha tia, ela é evangélica, ela serve a Deus. E ali o Senhor trabalhou, que aí meu pai foi com ela para a igreja e acabou também aceitando Jesus. Então, assim, meu pai, talvez se ele estivesse com a gente ali, talvez se ele não tinha tido problema nenhum, ele nem teria se rendido a Cristo, mas Deus sabe como trabalhar. E onde que eu quero chegar? Meu pai ficou, então, sem falar, sem comer. Ele se alimentava apenas, no começo, por sonda, pelo nariz. Aí, com o tempo, ele começou a tomar, como se fosse uma madeira, mas era uma embalagem que o próprio hospital forneceu, que ele conseguia se alimentar, mas só de líquido. Então, meu pai ficou vivendo só à base de líquido. Meu pai não conseguia mais comer. Então, diante disso, ele ficou com aquela aparência. Onde ele chegava, as pessoas olhavam. Olhavam, porque ele babava. Porque, assim, os médicos tiraram tudo isso aqui e fizeram a cirurgia e fecharam, né, a boca, porque a boca não ia mais ser usada. Então eles meio que deixaram assim, só um buraco, assim, entendeu? E aquele buraco, ele não tinha aquela força para ele fechar igual nós temos, assim, a força para fechar maxilar. Então ele babava muito, então ele tava sempre com lencinho ali, toda hora dando uma limpadinha assim. Onde eu quero chegar, gente, é o seguinte, chegou o dia que eu fui me casar. E meu casamento foi um dia assim, muito esperado, né? Eu tava na casa de Deus, esperando em Deus, e o Senhor preparou meu esposo. E naquele dia do casamento, eu convidei todas as pessoas que eu conhecia. Convidei todos que eu conhecia. E eu trabalhava numa empresa, que é uma empresa que ela
tanto aqui. Ela é uma empresa tão grande, eu não falo o nome, né? Porque acredito que não convém. Mas é uma empresa que ela trabalha aqui no Brasil, trabalha fora do Brasil. É uma empresa grande mesmo. E Deus tinha me aberto essa porta ali. E quando eu fui me casar, ali eu tinha que convidar os meus colegas de trabalho. Porque, afinal de contas, muito tempo já trabalhando há anos ali. Então eu convidei. E eu convidei todos que... Convidei minha chefe, convidei todos do setor, convidei. E deixei o endereço certinho da igreja onde ia ser meu casamento. Até que chegou o dia do casamento. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu, em nenhum momento, eu pensei assim... Será que eu vou reparar no meu pai? Será que eu vou ficar olhando? Porque, assim... Uma pessoa que ele ia entrar comigo... Pôr um lencinho na boca toda hora. Não tinha maxilar. Não falava, só babava. Então, assim... O que eu quero chegar pra vocês... Honra é você honrar o seu pai. Se ele não tem nada pra oferecer pra você. Sabe, meu pai não tinha uma boa aparência. Desculpa, gente, porque eu amava meu pai. Independente de qualquer coisa, eu amava meu pai. Então, gente, não tem como eu não me emocionar de falar do meu pai de um momento tão importante na minha vida. E naquele momento, eu não me importei se meu pai não tinha uma boa aparência, se as pessoas iam ficar olhando, porque eu iria pro meu casamento pessoas importantes do meu trabalho, pessoas assim que vivem uma outra vida, né? Não sabe do meu passado, não sabe o que meu pai passou, então eles vão esperar que meu pai fosse aquele homem, né? De terno, o pai dela vai entrar com ela no casamento e tal. E de repente foi aquele choque de realidade, né? Nós entramos juntos, foi um casamento, uma bênção. E ele não se envergonhou, embora se ele tivesse envergonhado de que alguém olhasse para ele não se importou. Mesmo assim, ele foi comigo. Ele entrou comigo e foi uma bênção. E eu também não tive vergonha do meu pai. Em nenhum momento eu tive vergonha dele. Eu fiquei tão feliz porque ele estava ali. Ele poderia, se a misericórdia de Deus não tivesse sido sobre ele nem estaria ali. Depois de tudo que ele passou. E Deus permitiu dele estar ali naquele dia para entrar junto comigo. E foi uma bênção, assim. Eu fiquei tão feliz e ali a gente se emocionou. E foi uma bênção. Então hoje eu fico tão feliz, porque hoje ele não tá mais aqui. Jesus já recolheu ele. Mas assim, honra o teu pai em pequenos detalhes, sabe? Não tenha vergonha do teu pai, não tenha vergonha da tua mãe. Independente de quem seja, sabe? Honra ele. Tenha orgulho dos seus pais. Tenha orgulho. Nós não temos que ter orgulho do pai porque é perfeito. Não existe pais perfeitos. Mas existe aquele pai que te ama, que dá tudo por você, que faz tudo por você, aquele pai que realmente te ama, e ele demonstra isso, ele demonstra o quê? Nesse cuidado que ele tem com você, todo esse zelo, então demonstre desse retorno para os seus pais, honrando eles, sabe? Honra, agradeça, e a gente agradecer não é só de palavras, ai pai, obrigado, sim, é tão bom, eu acredito que os pais gostam de ouvir isso. A gente tem que agradecer aos nossos pais nas atitudes, honrá-los é nas atitudes. Então, assim, pra mim foi uma honra, e eu tenho certeza que ele foi tão feliz, pra mim foi uma honra meu pai entrar comigo, independente da aparência dele, independente do tudo que as pessoas talvez nunca viram aquilo. Mas pra mim, ele não tinha defeito nenhum, pra mim ele era perfeito, porque era o meu pai, e ele teve a oportunidade de entrar ali comigo. E Deus é tão bom, que com o tempo, meu pai começou a falar. Não sei se vocês vão acreditar, mas é verdade. Meu pai, ele tirou mais da metade da língua. Então, uma pessoa sem língua, só o maxilar já dificulta. Imagine sem a língua. E tanto que ele não conseguia comer, por quê? Porque a língua a língua é quem impulsiona o alimento, empurra o alimento para descer. Então, ele não tinha língua para empurrar o alimento. Mas Deus deu assim... Deus fez uma obra tão grande na vida do meu pai que ele começou a falar. É lógico, ele não fala igual eu assim, mas ele falava assim, começou a balbuciar alguma coisinha, até que chegou uma hora que a gente conseguia entender. Ele falava não sei o que, vou comprar tal coisa, vou ali, vocês querem alguma coisa, enfim. Começou aquela interação. Que chegou um dia que ele foi no médico, porque tinha as visitas regulares no médico, e chegou um dia que o médico falou assim... Chegou para ele, conversou com ele, e o médico não esperava nem que ele falasse nada, porque até então foi do jeito que os médicos esperavam, ele nunca mais iria falar. Até que ele começou a conversar com o médico.
Ele começou a conversar e o médico ficou assim, chocado. E aí ele foi chamar outros colegas dele para eles verem a cena. Foi uma coisa, gente, tão grande, para você ver a mão de Deus. O impossível é para Deus. E aí os médicos não acreditavam. É você mesmo, seu Manuel? É você mesmo? Meu pai, sou eu mesmo. Mas você tá falando? Eu falo. Gente, foi uma coisa tão linda, tão linda. E ali, é lógico, como eu falei, ele se entendia um pouco, né? Ele falava um pouco embaraçado, um pouco, mas foi uma coisa tão abençoada, assim. A gente viu a glória de Deus. Então, que eu falo pra você, Deus, ele não faz nada pela metade. Quando Deus deu a vida pro meu pai, restaurou a vida dele, Deus já sabia do amanhã. Deus deu completo. Meu pai viveu muitos anos ainda. Meu pai viu os netos dele nascer. Ele chorou tanto quando ele viu a minha primeira filha nascer, porque ele tinha um neto. E quando a minha primeira filha foi, né, era a primeira neta dele. Então, quando ele viu ela recém-nascida, pequeniníssima na cama, quando ele chegou na minha casa, ele, tadinho, ele chorou, porque era a primeira neta dele. Então, assim, ele viveu tudo isso ainda. Graças a Deus ele viveu tudo isso. Então, assim, e a perda dele mexeu muito comigo, com a minha família, porque meu pai, tudo que ele não me deu no passado, quando eu era criança, pré-adolescente, infelizmente ele não pôde nos fornecer nada. Mas depois que ele veio para Cristo, assim, ele mudou completamente. Foi uma bênção, assim. Então, esse é um pequeno testemunho também. Mas, assim, o que eu quero deixar para vocês é isso. Honra o seu pai, independente da aparência, independente do que ele tem para te oferecer, independente de qualquer coisa. Honra seu pai e sua mãe. Você vai ver, a sua vida vai ser transformada. Deus vai te abençoar tanto. Porque a gente fala que ama a Deus, mas se a gente não amar nossos pais, não. A gente fala que honra a Deus, mas se a gente também não honra nossos pais, a gente não está demonstrando, até porque a gente não está obedecendo a palavra dele. Né? Tá bom? Então esse é uma pequena reflexão para a gente entender o que é ser um filho, o que é honrar pai e mãe, o mandamento que Deus nos deu. Amém? Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que esse testemunho, que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que ainda dá tempo de você, como filho, mudar. Dá tempo. Não pensa que meus pais não vão mais gostar de mim, porque eu já fiz tanta coisa errada, já apontei tanto. Dá tempo, dá tempo. Ainda mais quando a gente serve a Deus, aí que a gente tem que demonstrar mais ainda. Porque a gente está obedecendo a voz de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.